E se o final feliz de Stranger Things não fosse o ponto mais importante da história? E se o verdadeiro terror não estivesse nos monstros, nas criaturas ou no mundo invertido, mas no fato de que todo mundo aceitou o final sem questionar? Existe uma teoria que começou a circular com força na internet chamada Conformity Gate. Alguns dizem que ela prova que o final da série é uma ilusão. Outros dizem que é apenas uma teoria criada por fãs inconformados. Mas a questão mais importante não é se essa teoria é verdadeira ou falsa. A questão real é porque ela faz tanto sentido para tanta gente. Por que uma parte do público se sente incomodada com um final aparentemente feliz? E, mais ainda, por que o nosso cérebro prefere aceitar certas respostas, mesmo quando algo dentro de nós diz que tem alguma coisa errada? Na psicologia, isso tem um nome muito claro: conformidade. Conformidade é quando uma pessoa aceita uma ideia, uma versão da realidade ou uma decisão, não porque realmente acredita nela, mas porque percebe que todo mundo ao seu redor já aceitou. O cérebro humano não foi feito para buscar a verdade a qualquer custo. Ele foi moldado para sobreviver em grupo. Durante milhares de anos, discordar do grupo significava risco, significava isolamento, significava perigo real. Por isso, até hoje, o nosso cérebro associa discordância com ameaça. Questionar gera tensão. Questionar gera desconforto. Questionar pode gerar rejeição. Então, muitas vezes, o cérebro escolhe o caminho mais seguro: concordar, aceitar e seguir em frente. Quando todo mundo ao redor parece tranquilo. Quando todo mundo age como se estivesse tudo bem. O cérebro entende que resistir é desnecessário, mesmo que algo não faça sentido. Mesmo que existam pequenos sinais de alerta. Mesmo que, lá no fundo, exista uma sensação estranha de que alguma coisa foi deixada para trás. É assim que a conformidade funciona. Ela não chega como uma imposição violenta. Ela chega como um convite silencioso ao conforto. Nos anos 1950, um psicólogo chamado Salamanash decidiu testar exatamente isso. Ele criou um experimento extremamente simples. Mostrava a um grupo de pessoas algumas linhas desenhadas em um papel. A pergunta era óbvia: qual linha era maior? Qualquer criança conseguiria responder corretamente. Mas havia um detalhe crucial: todas as pessoas do grupo, menos uma, estavam combinadas para responder errado de propósito. Quando chegava a vez da pessoa real responder, ela via claramente qual era a linha correta. Mas, depois de ouvir todo o grupo dizendo a resposta errada, algo curioso acontecia. Muitas dessas pessoas simplesmente erravam junto com o grupo. Elas sabiam que estava errado. Elas viam que estava errado, mas preferiam errar acompanhadas do que acertar sozinhas. Esse experimento foi repetido várias vezes, com pessoas diferentes, culturas diferentes e contextos diferentes. O resultado se manteve. O medo de estar sozinho se mostrou mais forte do que a confiança nos próprios sentidos. O cérebro prefere errar em grupo do que acertar sozinho. Isso não é fraqueza, é programação. Agora pense no conceito de uma mentira confortável. Existe algo muito mais perigoso do que uma mentira óbvia. É a mentira que não machuca de imediato. A mentira que não exige mudança. A mentira que oferece alívio emocional. Ela diz que está tudo resolvido, que está tudo bem, que não há mais nada a ser feito. A verdade, por outro lado, exige ação, exige desconforto, exige reabrir feridas, exige questionar decisões. E o cérebro, cansado e sobrecarregado, quase sempre escolhe o caminho mais fácil. É exatamente aqui que Stranger Things entra como um espelho psicológico. Pense no final da série, um mundo aparentemente normal. Um clima de encerramento, um sentimento de resolução. Para muita gente, aquilo trouxe alívio. Finalmente acabou. Finalmente, houve um fechamento. Mas para outras pessoas, algo soou estranho. Não porque houvesse provas claras de que algo estava errado, mas porque emocionalmente parecia simples demais. E quando uma teoria como o Conformity Gate surge, ela não cresce porque é genial. Ela cresce porque toca nesse desconforto silencioso. Não importa se a teoria está certa. O que importa é que ela conversa diretamente com um mecanismo real do cérebro humano. Quando algo termina, o cérebro quer descanso, quer fechamento,
quer segurança emocional. Questionar o final significaria admitir que talvez não haja um encerramento completo, que talvez algumas coisas não façam sentido, e o cérebro odeia finais abertos. Ele prefere uma resposta imperfeita a nenhuma resposta. Mas isso não é sobre uma série, é sobre a forma como você vive. Quantas vezes você já aceitou uma situação apenas porque todo mundo ao seu redor parecia aceitar também? Um relacionamento que já não fazia sentido, mas que parecia normal para os outros. Um trabalho que te consumia, mas que era visto como uma boa oportunidade. Uma rotina que te esvaziava, mas que era considerada estável. O desconforto estava lá, mas a conformidade falava mais alto. Questionar exige coragem. Questionar exige energia. Questionar pode mudar tudo. A conformidade, por outro lado, exige apenas silêncio. E é por isso que ela é tão sedutora. Ela não obriga você a enfrentar nada. Ela apenas pede que você continue. E se você já estiver vivendo dentro de uma mentira confortável, não criada por um vilão, não criada por alguém manipulando sua mente, mas criada pelo medo de discordar, pelo medo de romper, pelo medo de sair do caminho esperado. Talvez o verdadeiro terror não seja viver numa ilusão. Talvez o verdadeiro terror seja perceber isso e, mesmo assim, escolher não sair dela. A pergunta final não é se o Conformity Gate é real. A pergunta é muito mais simples e muito mais desconfortável. O que, na sua vida, você está fingindo não ver? Se esse vídeo te deixou inquieto, comenta a palavra conformidade e se inscreve, porque aqui a gente questiona aquilo que quase ninguém tem coragem de questionar.